Queridos irmãos, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Com grande satisfação, iniciamos mais uma reunião na noite de hoje, iniciamos mais uma semana. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos. É muito satisfatório cada semana a gente ver novos irmãos, novos trabalhadores presentes na nossa casa. Isso é sinal que a nossa família está crescendo e os trabalhadores também se multiplicam. Então sejam todos bem-vindos. Para darmos início, vamos convidar a nossa irmã Elaine para fazer a leitura e a explanação do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Está do item 1 ao item 4. Retribui o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que nos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é com isso fazer mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse trecho do Evangelho está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, meus irmãos, amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio da caridade. E essa virtude representa a maior vitória que nós possamos ter contra o egoísmo e o orgulho. E Jesus, Ele não quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que nós temos com os nossos amigos, que tenhamos com os nossos inimigos. Não é isso que Jesus pede. Jesus, Ele nos fala que para com os nossos amigos nós temos uma ternura. E essa ternura, ela se expande no amor de como somos irmãos, no amor, no entendimento que todos nós estamos aqui numa escala evolutiva, com o mesmo objetivo. E como nós não temos essa mesma ternura para com nossos inimigos, isso é natural, é normal, é uma lei. É a lei de assimilação e de repulsão dos fluidos. Nós temos os pensamentos malévolos. Esses pensamentos, eles nos envolvem em uma energia pesada, em uma energia densa. E essa energia faz com que os fluidos também fiquem pesados. Imagine como nós nos comportamos diante desses fluidos. O nosso corpo fala, a nossa face, ela transparece esses fluidos. E se nós estamos com os pensamentos benévolos, nós mantemos essa boa vibração. Nós teremos os pensamentos elevados, os pensamentos positivos, os pensamentos ali focados no melhor caminho. Isso vai nos dar fluidos leves, porque nós estamos em uma boa vibração, em uma boa sintonia. E diante desta sintonia que é elevada, nós temos condições de transmitir a todas as pessoas que estão à nossa volta. E para também com os nossos inimigos, no entendimento de que cada um está no seu degrau evolutivo.
Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, rancor e nem o sentimento de vingança. Amar os inimigos é perdoar-lhes sem condições. E aqui eu faço um parênteses no perdão. Como que é o perdão verdadeiro? Porque nós temos aquele perdão que nós falamos da boca para fora, mas também nós temos aquele perdão que é de coração. É aquele perdão que nós não pedimos nada em troca e simplesmente colocamos esse perdão em prática. E como que é colocar esse perdão em prática? Se nós nos lembrarmos da situação, do ocorrido que nós tivemos, nós precisamos não sentir mais as mesmas emoções, não revivê-las. Perceber que o nosso corpo ele fique tranquilo, não dê taquicardia, que não fiquemos nervosos ao falar da situação ocorrida. Perceber os sinais do nosso corpo. Se ele está tranquilo, sereno, o perdão ali foi feito de coração. E uma certa vez um repórter perguntou a Chico Xavier: Chico, você perdoa? E Chico disse: não. O repórter falou assim: como assim, Chico, você não perdoa? Ele falou: eu não perdoo porque eu não me ofendo. Então esse é o caminho, meus irmãos, é não se ofender com o que ocorre conosco. Entendermos, termos essa compreensão e respeito na concordância do nosso irmão. E amar os inimigos é não se opor a nenhum obstáculo para a reconciliação, se assim surgir. Não negarmos o socorro se o nosso inimigo precisar. Então, nós colocarmos ali de prontidão, é colocar em prática a caridade, é a caridade em ação. E dessa forma, nós estaremos contribuindo para esse planeta que está em evolução, que depende da ação de cada um de nós. Se nós imaginarmos que estamos numa escala evolutiva, e essa escala evolutiva é uma escada em ascensão, e no topo dessa escada está Jesus. Está Jesus ali com os braços prontos para nos dar as mãos, para nos auxiliar degrau a degrau nessa evolução. E através dos teus exemplos que nos deixou, nós temos condições de galgar degrau a degrau, com segurança, com sabedoria e com conhecimento das suas leis. Então, meus irmãos, que Jesus esteja a amparar a cada um, que Ele esteja a nos envolver com seus fluidos salutares, que Ele esteja a amparar o coração de cada um de nós, nos envolvendo em muita luz, luz de amor, luz de paz, luz de alegria. E nesta luz, Mestre amado Jesus, te pedimos a proteção para esta noite, que envolva a nossa casa de muitas bênçãos, essa casa que nos acolhe e que nos dá a oportunidade do amor. E pedimos que o que será explanado esta noite seja a nos envolver de sabedoria, de entendimento, de compreensão. E que possamos sair daqui fortalecidos, Mestre. Esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do YouTube. Que Jesus abençoe a cada um de vocês hoje e sempre. Meus irmãos, todas as segundas-feiras, após a nossa reunião, é disponibilizado no canal do Centro Espírita Semeador no YouTube todas as palestras aqui realizadas. Então, vocês podem assistir aquele dia que não estiverem aqui presencialmente, ou até mesmo
compartilhar com amigos, familiares, através do nosso canal no YouTube. Tudo bem? E dando continuidade à nossa reunião da noite, nós vamos passar a palestra, é o tema da noite. A palestra será conduzida pela Fabiana Manhães e o tema é a realeza de Jesus. Fabiana, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nesta noite a gente traz um tema que é fundamental para nos dizermos cristãos: a realeza de Jesus. É interessante que quando a gente fala em realeza, o que nós pensamos? Quem assistiu televisão está pensando na Rainha Elizabeth, né? A Rainha da Inglaterra. Mas esse é o pensamento nos reis, na família real. Mas quando a gente fala em realeza, não é somente os reis, a família real. Nós pensamos muito em poder, em luxo, nos impérios. Quando os impérios que já passaram, vamos dizer assim, pelo planeta Terra, a história da humanidade é riquíssima. Quantos conflitos pelo poder, um poder também político. Hoje nós não temos tantas monarquias, são poucas. E quando a gente fala nessa realeza, nós podemos aliar muito aos países ricos, ao poder que eles desempenham. Então, basicamente, a realeza terrena, nós vamos associar a essa riqueza, a esse poder, a esse luxo, a essa hereditariedade também. Mas é interessante que a realeza de Jesus, ela é totalmente oposta à realeza terrestre. A realeza de Jesus, ela vai se basear no reino de Deus, ou no reino dos céus, que Jesus veio até nós nos ensinar. E que a doutrina espírita vem agora nos esclarecer quanto a esse reino. Quanto a esse reino, e nós vamos entender nesta noite que reino e que realeza Jesus nos traz. Então nós vamos iniciar com uma história contada pelo Espírito Humberto de Campos, que se encontra no livro Boa Nova. Ali ele fala que Jesus, quando estava no início do seu apostolado, já tinha ali feito, vamos dizer assim, a sua equipe de apóstolos. E quando ele adentra Jerusalém, ele passa por um grupo de, vamos dizer assim, não eram só os fariseus, mas eram também aqueles que comandavam, estavam próximos ali ao templo. Eram pessoas muito destacadas, muito importantes. E um deles questiona Jesus: o que vens fazer na cidade, Galileu? E Jesus responde a ele: eu venho edificar o reino de Deus no coração dos homens. E ele então, querendo saber quem que poderia estar por trás daquele Galileu, se tinham reis, se haviam príncipes, se havia algum poderoso que estava por trás dessa edificação desse reino, ele questiona quem o iria auxiliar. E Jesus então diz que os seus auxiliares viriam de todas as partes do mundo. E ele então dá uma gargalhada sarcástica e até aliviada e responde de uma forma muito pejorativa que os tolos, os idiotas, os imbecis realmente vinham de todas as partes. E Jesus então diz a ele que esse era um reino muito especial, que um dia todos aqui na terra estariam com esse reino edificado. E ele então questiona com que material Jesus iria edificar esse reino. Porque na mente dele, ele pensava num templo religioso, num templo de pedra.
E Jesus então responde que não existe mármore mais caro do que os sentimentos, e nem o cinzel mais perfeito do que o da boa vontade. E ele então se cala e Jesus segue. O que Jesus está dizendo aqui? Que a edificação, que a construção desse reino é no coração de cada um de nós, através desses sentimentos. Quais são os nossos sentimentos? Nós confundimos muito com emoções. Todos nós, na nossa jornada evolutiva, na nossa condição ainda, habitantes de um mundo inferior, sentimos tristeza, sentimos raiva, sentimos felicidade. Isso são emoções. Mas a emoção, ela nos leva à construção dos sentimentos. E quando Jesus fala desse cinzel da boa vontade, ele está falando da nossa transformação moral. O cinzel é aquele instrumento que os artistas usam para lapidar esse mármore, para fazer as esculturas. Então ele fala para nós dessa transformação moral, basicamente moral. É um reino moral, não é um reino material. E nessa nossa boa vontade, nós vamos então esculpindo esse reino de amor. O que isso significa? Um trabalho íntimo de cada um de nós, na construção das virtudes que já estão latentes em nós. É interessante nós entendermos que elas já vêm latentes em nós. E que esse cinzel nós vamos utilizar para nos tornarmos cada vez seres humanos melhores, quanto à gentileza, à bondade, à caridade, à renúncia, à humildade, à fraternidade, à solidariedade, que nós vamos edificando em cada encarnação, em cada reencarnação. Nós mergulhamos na carne para que a gente possa burilar esse espírito. É como se fôssemos aquele diamante bruto, cheio de sujidades, e nessa lapidação, um dia nós alcançaremos a pureza. Quando a gente fala da pedra, o brilhante, né? Esse diamante que irradia esse brilho. No nosso caso, a plenitude do sentimento. E a plenitude do sentimento é o amor. O amai-vos uns aos outros. E é interessante que no segundo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu item de número 4, Allan Kardec, ele fala sobre a realeza de Jesus. E ele nos dá um exemplo interessante para nós compreendermos. Quando ele fala ali de realeza, existem muitas pessoas que têm o título de rei, mas que não está atrelado à condição da riqueza, do poder, da hereditariedade. Não é um título de príncipe, de princesa, de rainha, mas sim uma condição em que a pessoa tem faculdades, vamos dizer assim, que ela se sobressai. Então, se a gente falar para nós brasileiros, o rei do futebol, quem é? É o Pelé. Quando a gente fala isso, às vezes dá discussão, né? Se a gente estivesse na Argentina falar que é o Pelé, ficam bravos, né? Para eles é o Maradona. Mas tanto um quanto o outro, o que a gente está falando? De um reinado o quê? De um reinado do talento deles. Então dá muito a entender a realeza do Cristo, esse reino dos céus, esse reinado de amor, que é imperecível. Porque quando nós falamos do reinado terrestre, eles são perecíveis. Se a gente pegar ali o Império Romano, hoje, o Coliseu que é visitado, o que sobrou ali? Sobrou, né, uma parte da matéria. Nós não temos mais todo aquele poder, toda aquela glória, toda aquela, vamos dizer assim, submissão a esse império e a tantos outros, onde existe muita violência, muita corrupção, esse interesse pessoal. E nesse mesmo capítulo 2, no item 8, em 1863, em Havre, é psicografada uma mensagem que vem assinada como a Rainha de França. E
Kardec intitula essa mensagem como Realeza Terrestre. Vale a pena ler ela integralmente, porque ela é cheia de detalhes. Mas se trata de uma rainha, fora rainha aqui na Terra. A internet fala, né, que é essa imagem. Isso é da internet, então a gente não vai, né, não preciso falar que é não, mas é uma rainha. E ela então diz que quem entenderia esse reino que Jesus traz se ela não entendesse? Porque ela era rainha aqui na Terra. E ela então achava que chegaria nesse reino dos céus como rainha. Ela se achava assim muito superior aos demais. E ela vai contando ali que essa realeza, ela não leva nem para o túmulo, nem para o seu funeral, essa realeza acompanha. E qual não é a surpresa dela quando, chegando ao plano espiritual, ela percebe ali que aquelas pessoas que para ela não tinham nenhum valor, porque eram subalternos, que às vezes tinham até que fazer reverência a ela, tinham uma posição muito mais elevada que a dela. Isso a surpreende. Porque ela começa a perceber o quê? Que esse reinado terrestre, ele acaba com a morte. Nós não levamos nada material. É essa visão de que nós somos usufrutuários de todo e qualquer bem material. Nós usamos, mas não nos pertence. Ao contrário da riqueza do espírito, que é essa riqueza que Jesus nos diz da realeza, dessa realeza de amor. E ela então vai dizer que ali não se questiona quem nós fomos na terra, quais os nossos títulos, mas somente o bem que nós praticamos. É a parte mais bonita, as lágrimas que nós enxugamos. Vai nos ser questionado pela caridade, mas será que nós vamos chegar lá e ter um tribunal que vai nos questionar? Não. Esse tribunal é a nossa consciência. Nós sabemos aquilo que nós realizamos, aquilo que nós sentimos. E no plano espiritual, nós estamos desvestidos desse corpo físico, desvestidos da matéria. E assim como essa rainha, quantos e quantos irmãos não vêm às reuniões mediúnicas dizer do tempo perdido, de quanto e quanto tempo buscando no ter a riqueza e deixando de lado o ser. E ela então nessa mensagem, ela nos deixa esse alerta de que essa realeza terrena, ela é passageira, ela é ilusória, porque todos nós estamos aqui de passagem. E aqui nós já começamos a entender que a realeza que Jesus nos ensina, essa realeza do amor, são as nossas ações do bem. É a nossa busca pelo conhecimento de quem nós somos, de por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É uma busca do conhecimento de si mesmo, mas uma busca, quando nós falamos em espírito e verdade, quando nós vamos por um interesse do nosso íntimo, buscar a nossa essência. E é interessante que quando se fala nesse reino de Jesus, quando ele diz, né, que o reino dele não é deste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 33 a 37, ali João conta que Pilatos, Pôncio Pilatos, ele entrara novamente no pretório e questionara Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus então responde a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, com certeza os meus ministros iriam pelejar para que eu não fosse levado aos judeus. Por agora, meu reino não é deste mundo. E Pilatos, muito inquieto, pergunta, né, questiona, mas um questionamento que é mais uma afirmativa. Então, tu és rei. E Jesus fala: tu o dizes.
E ele complementa: não vim a este mundo, não nasci e não vim a este mundo, a não ser para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É muito bonita essa passagem, muito profunda, porque nós costumamos dizer muito: quem de nós não ama o Cristo? Quem de nós não se emociona com cada passagem do Evangelho de Jesus? Mas a grande maioria de nós não compreende a missão do Cristo. Nós confundimos muito o reino de Jesus com o reino dos homens. Nós muitas vezes falamos tanto de Pôncio Pilatos, que ali lava as mãos. E aí nós vamos passar por esta passagem de uma forma mais lenta, compreendendo, e depois nós vamos nos colocar no lugar de Pilatos. Então, quando Pilatos entra novamente ali no pretório, a gente já percebe que ele estava inquieto. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, era o poder romano, e ali no Sinédrio existia todo um poder judiciário, legislativo, executivo, e funcionava até mesmo algo semelhante ao que seria o Banco Central. Era o centro do poder. E Pilatos morava ali no pretório, que era a casa do governador, mas funcionava também o Tribunal de Justiça. Então, quando ele entra novamente, o que a gente pode entender? Porque ele já havia estado ali diante do Cristo. E ele pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Qual que era a inquietação dele? Ele que tinha tanto poder, que ele podia sim negar aos fariseus aquela sentença da pena de morte. Porque ele sabia que Jesus não havia infringido nenhuma lei que o levasse a essa pena de morte. Ele tinha esse poder, estava nas suas mãos. E ele conversa com o Cristo, mas ali é interessante. O que se passa no íntimo? É aquele momento entre a consciência e o interesse pessoal. Fazer o que é correto ou fazer aquilo que vá nos favorecer. É o poder, é a riqueza, porque Jesus incomodava muito. O povo judeu já andava atrás do Cristo, bebendo dos seus ensinamentos. Ele era muito carismático, ele curava. E eles tinham medo desse poder do Cristo. O medo de perder esse poder que ele tinha como governador da Judéia, de ter todo, não é só a riqueza no sentido financeiro, mas esse poder que ele tinha. E ele então vai escolher, e a gente sabe que ele lava as mãos. E quando Jesus responde: meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que esse reino de Deus não é de um mundo de expiações e provas, onde reina o orgulho, onde reina a vaidade, o egoísmo, os preconceitos, a prepotência, os ódios, as competições, onde nós queremos muito mais o ter do que o ser. E é interessante nós entendermos a distância que o nosso planeta hoje tem de um mundo celeste, de um mundo divino. O que é esse mundo celeste, morada dos espíritos puros, da mais elevada ordem? São aqueles espíritos que já edificaram o reino de Deus em seus corações. Então Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. Porque nós ainda não temos esse amor no sentido de o ápice do sentimento, de amarmos uns aos outros, independente de quem seja o próximo. Nós temos sim barreiras, nós temos dissensões, nós temos muitas vezes até a arrogância de julgar o outro porque ele não pensa como nós. Nós classificamos o tipo de gente. Esse tipo de gente não presta. Aí a gente chega lá, o que não presta às vezes está cheio de luz e a gente vai ter que entender esse reino de Deus, essa realeza de Jesus.
E quando Jesus afirma, por ora meu reino não é deste mundo, né, sem passar ali pelos ministros, quem seriam os ministros? Ministro é aquele que ajuda diretamente. Mas quando ele fala, por ora meu reino não é deste mundo, é uma informação importantíssima que nos tira várias e várias dúvidas. Por quê? Porque o nosso mundo, assim como todos os mundos, estão em progresso. Mas não é o progresso, quando a gente fala mundo material, qual que é o progresso? Dos seus habitantes e também dessa morada que vai tendo uma matéria cada vez mais sutil. Nós já tivemos vamos dizer assim, uma passagem de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Hoje nós estamos na eminência de nos tornarmos um mundo de regeneração. Mas essas transições não param no mundo de regeneração. Haverão outras transições planetárias. A Terra será um mundo feliz, um mundo ditoso, até que almeje e conquiste ser uma morada divina, celeste. Aí sim, Jesus terá cumprido com a sua missão de edificar na terra esse reino de Deus. Edificar na terra em qual sentido? Edificando no coração de cada um de nós essa lei de amor, essa verdade que ele traz. Quando Pilatos ali fala, tu és rei, e Jesus fala, tu dizes, o que Jesus está falando para Pilatos? Jesus sabia o que se passava no íntimo de Pilatos. Que Pilatos acreditava na verdade que vem com Cristo. É o que a gente falou, que a gente vai fazer aquele questionamento, é aquele momento, escolher entre o mundo, os interesses, às vezes a vaidade, o orgulho, ou escolher pela consciência, pela solidariedade, pela fraternidade, por nos colocarmos no lugar do outro. E muitas vezes a gente faz igual a Pilatos, nós lavamos a mão. Porque nessa imagem, o que Pilatos está fazendo? Ele está tirando de si a responsabilidade no sentido de que ele coloca Barrabás e Jesus. Barrabás era ali um ladrão, e ele instiga a população a escolher, mas muitos estavam ali no meio da população gritando para que se libertasse Barrabás. Era tudo muito estruturado. E Jesus então é condenado, tem a sua sentença de morte, a tortura, a crucificação. E é interessante que essa crucificação do Cristo, quando foi falado do perdão hoje, quando Cristo, ele morre rogando ao Pai que nos perdoasse a nossa ignorância, tem tanto poder essa ação de Jesus que ele divide a história da humanidade antes dele e após dele. Mesmo aqueles que não são cristãos, a grande maioria do planeta tem o conhecimento do Cristo, tem o conhecimento dos seus ensinamentos. Não são cristãos por quê? Porque o Cristo não traz uma religião, um rótulo religioso, ele traz esse ensinamento da verdade em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui fica muito claro que aqueles que são da verdade ouvem a sua voz. Quem é da verdade? É quando nós vamos falar dessa busca por nós mesmos. É a maturidade do senso moral. Quando começa, muitas vezes, uma inquietação no nosso ser, quando a gente ofende alguém, quando a gente prejudica alguém, quando a gente vê que a fome mata uma criança, e isso nos leva a buscarmos uma justiça, não justiça de ficar gritando, né? Gritar é fácil, protestar não. Buscar a justiça pela nossa ação, pelo nosso exemplo, fazer algo. Sermos instrumentos. Porque Jesus, se a gente for falar em realeza, é o maior rei que esteve na terra. E o que ele fez para nós? Ele serviu. Ele se colocou o mais humilde das criaturas. Então essa é a realeza. E aqui nesse ensinamento, diante dessa crucificação do Cristo,
vai nos trazer todo esse entendimento desse amor universal. De que nós também seremos capazes, de que todos nós estamos construindo dia a dia essa realeza de Jesus. Construindo no sentido de conhecimento, de sabedoria e, sobretudo, da moralidade. De fazermos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós já buscamos, seja em que religião for, ou nem que seja em religião, mas quando nós buscamos aquele irmão marginalizado, aquele irmão em sofrimento, não só para enxugar as lágrimas, para que a gente possa aprender com ele, que é muito pedante, não é? A gente vai de encontro a eles para auxiliá-los, como se a gente estivesse numa posição superior. E o que o Cristo nos ensina é que nós somos todos iguais. Por isso ele foi tão perseguido, por nos trazer essa igualdade perante o Pai. Que a única diferença nossa para aquele que já edificou esse reino de Deus no coração é essa jornada evolutiva. E Allan Kardec vai associar todo esse ensinamento da realeza de Jesus ao ponto central do ensinamento, que é a vida futura. O que é essa vida futura? É justamente essa realeza do Cristo, esse olhar para o nosso futuro, descobrirmos que todos nós estamos destinados a sermos também habitantes desses mundos celestes. Mas esse é um trabalho nosso, individual, no sentido do nosso livre-arbítrio. Quando a gente fala em liberdade de escolhas, é esse cinzel que a gente vai burilando a nós. E a gente quer burilar todo mundo, então tirar a imperfeição sua. Não, é a imperfeição minha. Por isso eu tenho que conhecer essas minhas imperfeições. Essa vida futura, quando nós passamos a compreender, nos traz um aprendizado moral tão grande que nós nos transformamos. Nós passamos a entender essa nossa existência na matéria como um momento diante de toda a nossa eternidade, de toda a nossa imortalidade. Nós estamos aqui para um aprendizado, é como se fosse mais uma série escolar. Estamos aqui de passagem. Vamos deixar esse uniforme, esse nosso corpo, e vamos levar o quê? O nosso aprendizado, o nosso conhecimento, as nossas ações. É interessante que essa vida futura nos traz resignação. A resignação diante de cada uma das tribulações da vida. Uma das mais difíceis dores, vamos dizer assim, quando um filho retorna ao plano espiritual primeiro. É uma dor lacerante. Quantos e quantos, nesse instante, nem creem mais em Deus? Que Deus é esse? Que leva, que tira de uma mãe, de um pai, um filho. Mas até mesmo a morte, ela vai ser compreendida. Ele não está mais no mundo material. Ele retorna à pátria espiritual, à verdadeira vida. E tem uma utilidade, tem um motivo. Por quê? Porque quando conseguimos compreender a vida futura no sentido da nossa imortalidade da alma, desse nosso aprendizado, semana que vem a gente vai ver a lei do progresso, esse aprendizado em cada encarnação, nós começamos a entender que Deus nos ama a tal ponto que tudo que Ele nos traz, essa providência divina, é para o nosso crescimento. É muitas vezes a misericórdia do Pai que vai nos permitir reparar erros que ainda nos prendem em mundos inferiores, para que a gente possa dar prosseguimento. É sempre essa justiça baseada no amor e não no castigo. Deus não castiga. Quando Allan Kardec fala que a doutrina espírita vem nos esclarecer esse ponto tão importante para a gente compreender todas as passagens morais de Jesus, é interessante que a gente fala, né, da fé raciocinada, passar pelo crivo da lógica, da razão, e nós estamos aprendendo que a doutrina espírita é autônoma,
estudo de o livro O Céu e o Inferno, às 17 horas na quinta-feira, nós estamos há alguns dias falando da heteronomia e autonomia. O que é isso? Heteronomia são as religiões que nos impõem os dogmas, nos impõem uma prática, e nós aceitamos porque somos submissos, temos medo de Deus, medo do castigo de Deus. E a doutrina espírita ela é totalmente autônoma, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de escolha, é a construção desse reino, desse amar ao próximo, não porque eu vou ganhar alguma vantagem, seja com o plano espiritual, não, mas obedecendo à essência natural que somos nós. É interessante que vamos percebendo com a doutrina espírita essa vida futura que nos traz a resignação e nos fortalece diante das adversidades. Não é que nós gostamos de sofrer, agora não vamos sofrer porque precisa sofrer, não. É compreender que o sofrimento é uma consequência e que essa consequência nos educa. Essa consequência é importante para que a gente evolua. Essa consequência nos traz esse progresso. É nós que estamos ali colhendo aquilo que nós semeamos. Se semeamos bem, colhemos bem. Se não semeamos bem, nós vamos colhendo essa ausência do bem, mas vamos também tendo esse aprendizado. Nos estudos, já que a gente falou do estudo de quinta-feira, a gente sempre dá um exemplo. Quem é aluno já sabe esse exemplo de cor, né? Mas quem não é, ele explica muito essa vida futura. É quando a gente fala que todos nós vamos para um resort, all inclusive, mais de 5 estrelas, tudo pago, e vamos levar todo mundo que a gente gosta. Não é bom? A gente vai para esse resort, mas nesse convite, o que vai acontecer? Nós vamos ter que parar ali 1 noite, 2 noites, num local que é meio perigoso, que não tem alimentação direita, que a gente às vezes vai ter que dormir no chão mesmo. É bem desconfortável. Mas a gente vai passar ali 1, 2 noites para prosseguir a nossa viagem e chegar no resort. Essa passagem nos impediria de ir ao resort? Deixar de mão de chegar lá num lugar tão bom, porque tem que passar nesse lugarzinho. Aí a gente brinca que esse lugarzinho é a terra. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Então muitas vezes aqui tem dores, adversidades, tem os problemas. Mas nós estamos aqui de passagem para esse resort, para essa vida futura, no sentido de perfeição. Esse mundo celeste. Então, quando a gente tem essa visão do futuro, é aquele que está tendo a visão do resort. Então, a gente passa aqui sabedores de que estamos de passagem. E isso nos fortalece. Agora, aquele que duvida, não, me deixaram aqui nesse lugar, não sei, nós vamos levar para esse resort. O que acontece com a gente? Eu vou aproveitar aqui agora, porque eu não sei se eu vou para esse lugar, não sei o que acontece amanhã. O materialista que acha que com a morte tudo acaba, como é sofrido. Como é desesperador a gente achar, né, que de repente, nós que temos tantas emoções, tantos sentimentos, pessoas que nós amamos tanto, que de repente tudo acaba. Aí vem o questionamento, que Deus é esse que nos cria para uma única existência, às vezes para ficar ali eternamente em castigo, ou eternamente no paraíso, mas um paraíso que às vezes aquele que nós amamos não vai estar. Então essa autonomia, no sentido dessa fé raciocinada, o que ela vai nos trazer? Esse conhecimento. E a gente vai percebendo o quão importante é estarmos aqui hoje. Não para adquirirmos esses bens passageiros, mas para adquirirmos esses bens imperecíveis, que nós não perdemos jamais, que nós levamos conosco. Essa sabedoria, essa moralidade. É quando nós vamos entender que a riqueza ela não é algo que seja uma punição. Senão aqueles que são ricos, Deus teria colocado na mão deles um objeto que, às vezes, de perdição, e não é assim. A riqueza ela é importante no sentido de excitar a nossa inteligência, de trazer bem-estar. O condenável é o abuso, é quando eu quero só para mim,
desperdício, tem uma vida, às vezes, cheia de regalias, e aquele que está ao meu lado necessitando, eu sou indiferente. É isso que a lei de Deus nos pede, essa solidariedade. O bom uso da riqueza, qual é? Está nesse altruísmo, nessa fraternidade. É não termos tanto esse supérfluo. É simplesmente o abuso. Mas para que a gente possa não abusar, a gente tem que se reconhecer egoístas. A gente tem que reconhecer o prazer de nos sentirmos melhores que o outro, o orgulho, a vaidade. Temos que ser cristãos no sentido de compreender o ensinamento de Jesus, que somos uma família universal, de que somos irmãos, de que precisamos sim uns dos outros. Porque se hoje nós estamos nessa situação, amanhã nós poderemos estar na situação do outro. E o que é que nós aprendemos? O que é que nós podemos hoje, nessa reflexão, pensar da nossa realeza íntima? Nós vamos chegar ao plano espiritual? Será que nós vamos chegar mais ricos do que quando aqui chegamos? Será que nós vamos sair da mesma forma do que quando aqui chegamos? Será que nós passamos uma existência inteira na busca desse ter? E é interessante que essa busca, o que tem trazido para a humanidade? A busca do ter. A ansiedade, as depressões, essas comparações que muitas vezes nós fazemos de uma maneira tão desequilibrada, porque ali, principalmente as redes sociais, todo mundo está tendo sucesso, menos a gente. Né? Todo mundo ali tem uma vida feliz, uma vida... E aí começam, vai comprando aquele tanto de curso para ter foco, para ser igual, sei lá quem, né? Você tem que ser igual. Você tem que ter a tal da vida épica. O que é a vida épica para Cristo? É a caridade. É na simplicidade, na humildade de ser feliz. É essa autoestima, não em comparação com o outro. É a autoestima de buscarmos nos relacionamentos sinceros. Maior tesouro que a família, que os amigos, os relacionamentos verdadeiros, que a gente vai desfrutando de coisas muito simples. Eu gosto muito daquela história, a gente conta em várias palestras, mas ela ilustra tão bem daquela criança, que os pais são bilionários, vamos dizer assim, e o pai tem muito orgulho disso e leva ele aos parentes que são, para ele é muito pobre, o sítio é pobre, né? E ali o que a criança vai aprender no sítio? A tia, o tio, os primos, todo mundo ora junto das refeições, fazem as refeições juntos, brinca no rio, tem um tanto de cachorro, vaca, cavalo. O que a criança é ali naquele final de semana? O pai queria que ele visse a pobreza daquela família. E ele ali foi o quê? Extremamente feliz. Quando o pai pergunta, o que você aprendeu? Eu aprendi que a gente é muito pobre. Coitado do pai, né? Tem infarto, pobre, aprendeu. Esse menino está com problema, né? Levar lá para a psicóloga, né, Joel? Aprendeu nada. Mas por que ele fala, nós somos pobres? Ele está falando dessa riqueza da alma. Ali ele fala, ele explica para o pai que lá na mansão dele tinha uma piscina lá, que vai até o meio do jardim. Lá no sítio do tio, o rio não via o começo nem o fim. Qual que é maior, gente? Por que a gente está tão interessado nessa piscina e vamos pôr meio quilômetro de piscina dentro de casa? É ostentação, por quê? Porque a gente vai aparecer que é melhor que os outros, não é? É o sucesso. Mas não é esse sucesso que traz a realeza de Jesus. É pular naquele rio lá que nem dono tem, né? Então é essa simplicidade, essa riqueza, que se a gente fizer uma reflexão, aí cada um faz a sua, naquele momento tão especial na nossa vida, será que está atrelado ao consumismo? Porque quando a gente compra um carro, hoje está difícil, mas antigamente comprava lá o carro zero, o que acontecia? Sai outro modelo, aí a gente já está, nossa, agora tem que ter o outro, porque o outro já comprou, e assim vai, telefone, né? Tanta coisa. E quando a gente busca, às vezes, numa tarde, brincar com uma criança, ouvir, ler,
Como a gente está em paz? Quando a gente não se compara com o outro. É interessante não nos compararmos com o outro, mas nos compararmos sempre conosco mesmo. Nós estamos nos tornando seres humanos melhores. Estamos servindo, que a realeza de Jesus é servir. Estamos servindo. Nós estamos amando todo mundo. Esse inimigo aí é difícil, não é fácil não, mas se a gente já é capaz de orar por esse inimigo, de fazer o bem para ele, e uma coisa muito importante, de não deixar que ele tire o que de nós? A gente fala tirar a nossa paz como se a gente tivesse já edificado a paz interior, né? Mas por que ele tira a nossa paz? Por que a gente não perdoa? Jesus pede perdoar. Porque ele sabe que o perdão vai nos trazer o quê? Felicidade, leveza, nos liberta daquele ofensor. Mas a gente gosta dele, a gente acorda pensando nele, dorme pensando nele, toda hora conta para alguém o que ele fez. Porque a gente não consegue perdoar o nosso orgulho. Como que ele fez isso comigo? Pessoas como Francisco, eu estava lá falando sem perdoar. Mas já que é comigo, aí entra essa persona. E a realeza de Jesus é a destruição desse personalismo. A busca pela fraternidade, pela solidariedade. E já está dando nosso tempo para finalizar. Também uma outra lenda que ilustra muito, muito conhecida, e que ela possa nos fazer sair daqui com essa reflexão. Mas com essa reflexão assim, não no sentido, nossa, mas que história legal, não. Nos colocarmos como essa mãe, que a lenda egípcia, o que ela conta? Que uma mãe, com a sua filhinha no colo, ela passa ali pela porta de uma caverna e ela ouve uma voz. E essa voz diz para ela entrar e pegar tudo que ela quisesse. Imagina a gente estar passando ali, a gente vê uma caverna. O que tem dentro da caverna? Muitos dólares, muita pedra preciosa, ouro, tudo que é riqueza. E essa voz adverte que ela teria mais ou menos uns 8 minutos para pegar tudo que ela conseguisse, mas depois que ela saísse, essa porta iria se fechar e não abriria mais. E ela então entra e começa, a colocar tudo que tinha na roupa, tudo que ela, precisava ali, ela fica encantada com tanta riqueza. E quando a voz fala que aquela porta iria se fechar, o que ela faz? Ela sai, muito feliz com tudo que ela havia conquistado, no sentido do ter, mas ela esqueceu a criança lá dentro. Esqueceu a filhinha dela lá dentro. E essa porta não se abriria mais. Essa lenda, a gente pode comparar a nossa existência. Vamos dizer aí que esses 8 minutos, a gente tem aí mais ou menos uns 80, 90. Hoje ele pode colocar até 100, né? Que a gente está vivendo mais uns 100 anos. E a gente vem no mundo material cheio dessas riquezas. E a gente deve, sim, ter no sentido de alimentar, de poder nos desenvolver o intelecto, mas nós não podemos esquecer o quê? Do principal. O principal na imagem de uma filha, de um filho, é o amor. A gente está aqui, podemos conquistar bens materiais, que são o quê? Um usufruto que o Pai nos permite, não é nosso. Nós estamos aqui para não esquecer esse principal, esse essencial, que é quem nós somos realmente. Estamos aqui para aprendermos a destruir essa persona egoísta, vaidosa, orgulhosa, vingativa, capaz de odiar, e buscarmos os valores da alma, do espírito, que são essas virtudes: humildade, mansuetude, caridade. Esse movimento em que nós vamos ao próximo para auxiliarmos, mas para também sermos auxiliados, para enxergarmos no rosto de cada um de nós os irmãos que verdadeiramente somos. E aqueles que nós muitas vezes julgamos, com falha de caráter, e antes de julgarmos a gente pensa se isso não pode ser atribuído a nós. Se não, então que ao invés de atirar pedras, que a gente ajude. E aí nós vamos estar edificando esse reino tão lindo que Jesus veio nos trazer, nos ensinar. Que Ele nos abençoe.